Boa noite, pessoal. Thiago, Vinícius. Esperar mais pessoas entrarem, né? Para começarmos a nossa live. Estão me ouvindo aí bem? Vinícius, me manda o convite, porque não apareceu aqui para mim não. Vamos lá, eu espero. Oi, Fabiana, tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo bem, Fala, Vinícius? Éder. Tranquilo? Vou aumentar o som aqui para mim. Pra mim tá bom, cara. Vamos esperar o pessoal um pouco mais entrando. Beleza. Tema interessante, né, cara? Sim, pode ir falando, tá? Que eu estou tentando. Tava tentando entrar pelo notebook, mas eu não sei o que acontece, não aparece a solicitação pra mim. Eu estou tentando fixar o tema aqui, só que eu não estou conseguindo. Boa noite, Bruna, Fabrício, Marcos, meu amigo Boa Marcos das noite, pessoal, tudo Olimpíadas. bem? Fala, Diego. Só não estou conseguindo, Vinícius, fixar esse título da live. Bom, eu não faço a mínima ideia de como é que faz isso, cara. Boa noite, Bruna. Bruna foi minha aluna lá em Campos. Fala, Que Wilson. bom. Seja bem-vindo, Bruna. Bom, Marcos. Marcos é um grande psicólogo, Vinícius. Nós trabalhamos juntos nas Olimpíadas. Legal, legal. Tudo bem, Marcos? Bom, quando a gente puder começar aí, Tá. você me avisa. Pessoal, quem está nos ouvindo, aí embaixo dos comentários tem uma setinha. Vocês podem clicar nessa setinha e envie para os seus contatos, para o pessoal poder ver a live agora ao vivo também. Tá bom? Tema bem interessante. Quem quiser também fazer perguntas, está aberto a live. Vou esperar mais um Respondo minutinho, aqui. né? Para não atrasar demais também, né? É. O pessoal está chegando ainda.
tema Vou anotar de novo aqui, hipnose. Vinícius. Oi? Pode falar, desculpa, eu ia falar Marcos. Pode falar, Vinícius. Qual o tema aí? O tema é hipnose na dor, né? Tanto na dor aguda quanto na dor crônica. Eu vou falar já, tá, Wilson? Quando a gente iniciar aí. Professora Vanessa, boa noite. Boa noite, professora Vanessa. Vinícius, vamos lá então? Passamos aí alguns minutinhos, dá tempo, pessoal. Já entrou algumas pessoas e o decorrer o pessoal vai entrando mais. Beleza, deixa eu me apresentar, né, Éder? Muita Sim, gente vamos lá. que eu não conhece. Meu nome é Vinícius Simões, eu sou fisioterapeuta formado há 13 anos, pós-graduado em quiropraxia pela EBRAC, professor de cinesiologia aplicada à quiropraxia na EBRAC e também professor de hipnose. Hoje a gente vai abordar aí um pouco do tema da hipnose, né, mais especificamente na dor. É o que eu acredito que pode ser uma ferramenta bem importante aí para os profissionais e para os seus pacientes. Beleza, Éder? Ótimo. Vinícius, vamos lá. Apesar de eu já tenho perguntas aqui de pacientes, tá? Pacientes me ligaram hoje perguntando algumas coisas. Aí vamos lá, apresentem pra gente o que é a hipnose. Então, a hipnose... e você tem expectativa, você tem o fenômeno da hipnose, o que é diferente do transe hipnótico, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, quem é que nunca pegou a chave do carro, né, para sair de casa e começou a procurar outra coisa que tinha que levar, carteira, celular, e daqui a pouco esqueceu, né? Ou simplesmente fez no automático ali pegar a chave do carro e voltou a procurar a chave e não achava de jeito nenhum, né? E de repente viu que estava na própria mão, né? Então, a gente passa pelo estado de hipnose diversas vezes ao dia, né? Por exemplo, quando a gente dirige. Quando a gente está dirigindo, a gente está no processo do que chama automático, né? Que está ali no subconsciente, né? Aquele processo de dirigir já está no subconsciente. Então, isso é um fenômeno da hipnose. Tá? Agora, o transe hipnótico é outra coisa. O transe hipnótico, a gente leva a pessoa num estado de extrema concentração, extremo foco, tá? E extremo relaxamento, né? Isso faz com que a gente consiga, através da conversação, né, a gente mudar a realidade da pessoa, gerar uma nova realidade. Tá certo? Por quê? Porque ela abre o subconsciente para aceitar as sugestões. Tá certo, Éder? Então, isso é hipnose, né? Muita gente fala, hipnose, eu estou dormindo. Não, você não está dormindo. Você está extremamente focado e extremamente relaxado, né? Apesar do comando ser durma, né? Mas o transe hipnótico é isso. Você está extremamente relaxado, extremamente concentrado. Tá certo? Tá. Agora, Vinícius, uma pergunta.
Qual a diferença da hipnose para a meditação? Isso é um paciente me perguntando. Perdão, picotou aqui, eu não entendi a pergunta. Qual a diferença da hipnose para a meditação? Então, na realidade, quando a pessoa está meditando, ela também está num fenômeno de transe hipnótico, porque ela está relaxada e concentrada. Entendeu? A diferença é que ela está direcionando o pensamento dela para algum tipo de relaxamento, né? Sim. Mas na meditação a pessoa está num transe hipnótico. Tá. Uma outra pergunta que eu achei interessante também, de outro paciente. Qual é a diferença que o paciente falou para mim? Mas eu tenho medo se eu colocar, se eu fizer hipnose com um paciente, tratamento, eu tenho muito medo de a pessoa me levar para o transe e eu não conseguir voltar mais. Então aí eu acho que deve ter alguma diferença, né, da hipnose clínica para essa outra hipnose. Então, não, é que assim, na realidade, assim, quando você vai entrar num processo de hipnose clínica ou hipnoterapia, né? Já vi até que o Marcos fez uma pergunta. Quando você vai entrar nesse processo de hipnose, perdão, eu me perdi na pergunta que você fez, porque eu li a pergunta do Marcos aqui, cara. Não, a pergunta do Marcos é: qual a diferença de hipnose para hipnoterapia? Certo. Não, a hipnose, você pode usar a hipnose como forma de entretenimento também, né? Sim. Vê que tem muito, aparece muito aí nos programas, né? O pessoal usando a hipnose como forma de entretenimento. A hipnoterapia, você vai usar ela para tratar os problemas e patologias emocionais, né, que a pessoa vem apresentar, ou alguns problemas com relação à dor, né? Sim. Agora, com relação à pergunta que o seu paciente fez, né, é engraçado, porque assim, muita gente tem essa dúvida. Por isso que é importante a gente sentar sempre com o paciente e conversar com ele. A primeira coisa, né, é o que a gente chama de pré-talk, né? A gente tem uma conversa inicial, onde a gente tira todas as dúvidas do paciente. Por quê? O paciente tem que se sentir confiante, ele tem que confiar em você, né? Tem que haver o que a gente chama de rapport ali, porque se ele não confia em você, ele não vai deixar ser hipnotizado, e se ele não deixar ser hipnotizado, nada acontece, né? Então você tira todas as dúvidas do paciente. O paciente, poxa, eu tenho medo de você me hipnotizar e eu não voltar. Não, isso não vai acontecer. Então, essa foi a dúvida do meu paciente. Isso. Por que não vai acontecer? Porque a hipnose é um processo conversacional. Então, você, terapeuta, está o tempo todo falando com o paciente. No momento que você parar de falar e ele estiver hipnotizado, ele vai achar estranho, por quê? Ele está consciente, ele não está dormindo. Ele está consciente, ele vai te ouvir, ele vai se mexer, né? E se você parar de falar, ele vai abrir os olhos e vai, o que aconteceu? Né? Então, essa pergunta, inclusive, já me veio de uma outra maneira, né? Assim, o que acontece se você me hipnotizar e morrer? Eu falei, caramba, primeiro, muita falta de sorte. Segundo, você vai abrir os olhos, vai olhar que eu morri, porque eu tô caído no chão e, né, vai voltar em seguida. Mas, assim, a hipnose, ela tem alguns passos para acontecerem. E o rapport, essa identificação com o paciente, é muito importante. Para quê? Para que ele tenha confiança para deixar você hipnotizá-lo. Segundo, então aí é um elo mais de confiança mesmo no profissional, né? Sim, exatamente. Tem que ter.
Porque se não tiver, o paciente não deixa ser hipnotizado. Todos são hipnotizáveis, tá? Todo mundo é hipnotizável. Mas, se a pessoa não quiser ser hipnotizada, ela não vai ser. Então, a hipnose, eu sempre falo para os meus pacientes que a hipnose depende apenas do paciente e não do terapeuta. Eu só vou conduzindo, tá, o relaxamento dele. Mas depende dele deixar hipnotizar ou não. Certo? A sua última frase cabe diretamente com o Diego acabou de responder aí. O Diego é um parceiro nosso, que ele disse, a confiança é fundamental, né? Ah, é. Fundamental, com certeza. Né? Quando o paciente chega para você, ele não te conhece, aí você tem que fazer todo aquele processo que nós chamamos no método Mackenzie de educação em dor, né? Para mostrar para o paciente que é uma maneira, a técnica é uma maneira confiável. Sim. Inclusive, assim, quando a gente vai usar a hipnose para tratamento de patologias psicológicas, né, emocionais, é muito importante que você faça uma boa anamnese, porque tudo que o paciente te trouxer, você vai usar na terapia dele. Por quê? Sim. Desde Milton Erickson, né, que foi adotada a hipnose conversacional, né? Então, quanto mais elementos o paciente te traz, mais você faz uma história personalizada para ele. Então, não é uma receita de bolo, né? Você vai pegar os elementos que o paciente te traz e você vai criar uma história, né, para o paciente personalizada, com os elementos que ele te trouxe. Entendeu? Mas me perguntaram como saber se o paciente é suscetível à hipnose também. Então, isso seria uma próxima pergunta. Isso. Existem alguns testes de suscetibilidade, que a gente não gosta nem de chamar de teste, porque o teste, ele remete à falha. Então, se em alguns dos testes, na cabeça dele, ele falhou, ele vai falhar em todos que você fizer. Entendi. Ele já vai achar que ele não é hipnotizável, porque naquele primeiro ele já falhou. Então, a gente chama de ensaios de suscetibilidade. Tá? E aí, através desses ensaios, a gente vai vendo quais são os indivíduos mais suscetíveis e quais são os menos suscetíveis. Os menos suscetíveis, eles vão demorar um pouquinho mais para entrar num transe profundo. Né? O transe superficial é fácil, todo mundo vai. Né? Mas num transe profundo, eles vão demorar um pouquinho mais para entrar. Tá? Então, a gente faz essa rotina ali de mãos coladas, né? Dedos magnéticos, os olhos colados. Tem uma série de ensaios ali que você faz e aí você vê se o paciente é suscetível ou não é suscetível. Inclusive, se ele for passando em todos os ensaios, ele já está hipnotizado. Dali você já pode jogar ele direto para o transe. Tá? Que ele vai aprofundar no transe. E aí você vai fazendo um aprofundamento até que ele chegue no nível mais profundo, que ele abra completamente o subconsciente para receber as sugestões. Entendeu? Agora, Vinícius, se eu pegar o gancho aqui da pergunta do Jefferson, que é o nosso amigo, ele é lá de região dos lagos, a hipnose, ela serve apenas para tratamento? Ela é um método, é uma técnica, ou também ela serve para identificar algias e disfunções? Não, ela vai servir para você modular a dor, por exemplo, que o paciente está sentindo. Tá? Você não vai identificar um quadro de dor através da hipnose. Né? Você vai identificar através dos testes que tem fisioterapêuticos ou né, da especialidade da quiropraxia, né, enfim.
mas através da hipnose você vai modular a dor que ele sente. Por quê? A dor, ela não está no estímulo nociceptivo, né? A partir do momento que você dá o estímulo, ela corre toda a via até chegar à medula, vai para o tálamo e lá nas vias centrais ela é interpretada como dor, certo? Sim. Então, a partir do momento que você entra com a hipnose, você modula as áreas de interpretação da dor. E aí, com isso, você consegue fazer, por exemplo, uma anestesia no paciente. Né? Nós temos diversos estudos aí em que médicos e dentistas, né, eles usam a hipnose para fazer cirurgias, por exemplo. Tá? Eles não usam anestésicos químicos, né? Eles usam hipnose. Alguns usam a hipnose como uma forma auxiliar, tá? aos anestésicos químicos, e outros usam apenas a hipnose, porque você consegue anestesiar completamente o paciente ou a pessoa, certo? Entendi. Ô Vinícius, vou para uma outra pergunta. Aproveitar aqui o comentário do Cadu Boller, que ele diz que é um paciente de dor crônica, tá? Uma terceira pergunta de um outro paciente. A hipnose ajuda na dor neuropática? Ajuda. Ajuda. Por quê? Você consegue modular a dor, tá? O que acontece? Você modula a dor na região central, na região de córtex. Sim. Certo? E aí você consegue, dessa forma, fazer com que o paciente sinta menos dor. Entendeu? Entendi. A pergunta agora do Marcos. Qual a segurança ou garantia que um hipnólogo pode dar? Mas daí, Marcos, a segurança em relação ao quê? Ao tratamento? Não entendi. Se você puder perguntar de novo, mandar novamente o comentário ou sua pergunta, tá bom? O Vinícius, então, você quer responder a pergunta do Marcos? Deixa eu ler aqui a pergunta. Ou podemos prosseguir? Depois ele vai, eu pedi para ele ir. Eu tinha deixado as perguntas para depois, né? Mas não tem problema, eu respondo. Deixa eu ver aqui a pergunta dele. Não, ele está perguntando qual a segurança ou garantia que o hipnólogo pode dar. Não, o hipnólogo não vai dar garantias, tá? Sim. O que a gente faz é o seguinte: a gente mostra para o paciente que se ele, né, fizer tudo certinho, porque tudo depende dele, né, ele vai ter uma melhora significativa. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de patologias psicológicas, né, não é só você mudar, ressignificar aquele trauma ou ressignificar aquela emoção, não é só isso. Você ressignifica, mas ao mesmo tempo você tem que dar ali tarefas, né, exercícios para que o paciente faça, né, para ele se manter naquele novo caminho. Então, imagina que é o seguinte, a pessoa está ali, o paciente está ali, né, numa trilha, né, e essa trilha está levando ele para aquela emoção que ele está sentindo, que não é uma emoção boa, né, que faz bem para ele. E aí você, de repente, você faz o quê? Você abre outro caminho nessa trilha, tá? Se ele não passar nesse caminho todo dia, esse caminho apagado, ele volta para o caminho anterior. Então, assim, você não dá garantia, entendeu? Porque depende dele. Eu, por exemplo, eu pego muito paciente que trabalha, mas que vive com a mãe, por exemplo, né? Ou com os pais. E eu sempre, quando eu sento para fazer anamnese com o paciente, né? Eu deixo bem claro que
quem tem que pagar o tratamento é ele, quem tem que se comprometer com o tratamento é ele. Né? Isso aí. Eu sempre pergunto, de 0 a 10, o quanto você quer mudar isso? Se a resposta não for 10 ou mais, nem adianta você começar o tratamento. Entendi. Porque se ele não quer mudar aquilo, não adianta que o terapeuta não vai conseguir. Entendeu? Entendi. Isso aí. A pergunta da Bruna. Isso. Se ela consegue se auto-hipnotizar, consegue. Tá? Consegue sim. Existe uma técnica de auto-hipnose. Interessante. Aí depois, se a gente tiver um tempinho a mais, você passa pra gente. Beleza. Vamos lá na pergunta agora do Linaldo. Com relação à dor crônica de origem traumática, é o ponto que a gente ia entrar depois, né? Mas podemos adiantar. A hipnose trataria o trauma para diminuir a dor? Que seria o caso do que eu te falei, né? Do paciente com dor neuropática, né? Um exemplo. Então, por exemplo, né, a gente pega paciente de fibromialgia. Eu tenho uma paciente de fibromialgia, que foi inclusive o André, né, que passou a paciente, que eu estou tratando só com hipnose, tá? E ela tem dado, tá com um ótimo resultado, assim, diminuiu bastante as dores dela, ainda aparecem, mas elas aparecem mais brandas e mais espaçadas. Né? Ela já conseguiu perceber alguns gatilhos que levam a ela a sentir dor, né? E aí a gente tem que trabalhar ainda esses gatilhos, né? Porque a quarentena veio aí e a gente não conseguiu dar sequência, né? Como esse caso, alguns casos eu trabalho muito regressão, né? Eu gosto bastante de trabalhar com regressão. A regressão em si, eu gosto de trabalhar pessoalmente, assim, não gosto de fazer atendimento. Porém, assim, você pode fazer, né? Não há problema nenhum, é mais uma questão pessoal, assim. Eu prefiro fazer sessões de regressão pessoalmente. Tá? Então aí você já está... Tá. Então aqui já está respondendo a pergunta do Jefferson, né? Nesse momento de pandemia, há a possibilidade de realizar hipnose virtual? Tá, há a possibilidade. Você pode fazer. Você pode hipnotizar a pessoa, por quê? A hipnose é um processo conversacional. Entendeu? Você não precisa ficar tocando na pessoa. Né? É conversacional. Então você vai direcionando ela até que ela entre em transe, mesmo que seja uma consulta em teleatendimento. Tá? Não há problema nenhum. Vinícius, voltando a uma outra pergunta aqui do Jefferson. Qual o parâmetro no primeiro contato com o paciente? Como assim, qual o parâmetro? Também não entendi, não. Você pode reformular, Jefferson? Deve ser o parâmetro quando o paciente chega no seu consultório, na primeira consulta. Acho que você já comentou isso lá em cima. Na primeira consulta, a primeira coisa que você tem que fazer, né, é você estabelecer esse rapport, né, esse vínculo com o paciente. Né? Inclusive, isso é muito utilizado como técnica de venda. Né? Você até chega meio que imitar os trejeitos do paciente, porque é uma maneira dele se identificar com você. Né? Você vai criando esse vínculo com o paciente, a primeira coisa. Depois você conversa com o paciente, faz esse pré-talk, essa conversa para tirar todas as dúvidas do paciente. Tá? Tirou todas as dúvidas, você vai dar pequenos comandos para ele. Por quê? Se ele não obedece pequenos comandos, como puxa o ar pela boca, solta pelo nariz, ou vice-versa, junta as pernas, né? Pequenos comandos. Se ele não obedece pequenos comandos, não adianta você dar sugestões diretas que ele não vai obedecer. Entendi. Então tem todo um processo ali. É claro que antes disso, né, tem a questão de você fazer uma boa anamnese, conversar, procurar saber do paciente, tudo que ele te trouxer ali, né? A pessoa é gaga, né? Tá indo tratar uma gagueira, por exemplo, né? Fugindo um pouco aqui do nosso tema, né? Mas só como um exemplo.
a pessoa é gaga, tem que tratar uma gagueira, né? Aí você vai perguntar para ela como ela se sente, né? Como ela se sente quando ela fala, eu me sinto ansiosa, me sinto nervoso, Então, quer dizer, você tem que trabalhar tudo que ela te traz, né? Entendi. Então, você faz a anamnese. Por isso que, assim, a primeira consulta de hipnose, assim, eu gosto de separar ali mais ou menos entre 2 e 3 horas, né? Para fazer uma boa anamnese e já entrar ali com a suscetibilidade, ver a suscetibilidade, porque se o paciente não for muito suscetível, ele vai precisar de mais tempo de aprofundamento. Mas aí a gente está falando mais de questões psicológicas, né? Entendi, sim. E da dor em si, né? Mas, assim, como é que a gente pode aplicar a hipnose numa sessão de fisioterapia ou de quiropraxia, né? Bom, a fisioterapia, por exemplo, né, utiliza muitos recursos, né, de analgesia, certo? Para quê? Para poder trabalhar a região, né, para o paciente não ficar sentindo dor e você não conseguir trabalhar a região. Né? Você pode simplesmente levar ele num transe e causar essa analgesia periférica. Então, por exemplo, você quer trabalhar o joelho, você pode causar analgesia do joelho para que você possa trabalhar aquela região, né, manipular, para que você possa fazer os exercícios, fazer tudo que você passou de tratamento para aquela região. Então, assim, falando de dores agudas, né, você pode causar essa analgesia, né, porque é óbvio que você vai ter que ter na sua anamnese, né, como fisioterapeuta, como quiropraxista, né, ou como fisioterapeuta especialista em quiro, né, você vai ter que definir se essa dor que ele está sentindo é proveniente de uma lesão, de uma subluxação, de algo assim, ou se é de uma questão emocional, certo? Então, na dor aguda, né, as dores que o paciente vem relatando ali até uns 3 meses, né, você vai tratar dessa forma, você vai levar uma analgesia para aquela região e vai fazer o seu tratamento. Eu preciso manipular, eu não estou conseguindo tocar no paciente, porque ele está com muita dor. Né? Então, você leva uma analgesia para aquele local e aí você consegue manipular ele, por exemplo. Tá? Na dor crônica, né, aí já muda um pouquinho. Por quê? Muitas vezes nas dores crônicas, né, a gente não vai ter mais uma lesão tecidual. Muitas vezes, isso está apenas numa disfunção do sistema nervoso central. Né? Ou seja, tem uma bagunça ali nas áreas corticais que interpretam essa dor. Né? Levam uma ativação mais alta que vai cessar quando ainda existe essa sensação, né, de lesão tecidual periférica. Né? Então, você vai simplesmente reorganizar e modular essa dor. Tá? Você vai, se for uma questão emocional, por exemplo, tá? Que a gente percebe que tem muito paciente com questões emocionais, né, quando a gente vai atender, e você pode fazer a ressignificação, né, ressignificar essa emoção que está levando a essa dor. Tá? E aí, e também, assim, você pode, através da auto-hipnose, tá? Você vai orientando o seu paciente que, através da auto-hipnose, ele mesmo consegue ir modulando a dor dele. Você dá os parâmetros, você ensina ele a modular a própria dor. Tá certo? Sim. Então, Vinícius, antes de passar uma outra pergunta, deixa eu dar um recadinho aqui. Pessoal, beleza. Onde vocês estão vendo aí para enviar comentários, ao lado tem um ponto de interrogação e ao lado tem uma setinha. Então, se vocês clicarem nessa setinha, vai encaminhar vocês para
mandar essa live para outras pessoas. Então, vocês podem também ajudar a divulgar. Muitas pessoas que não conhecem, como a Márcia disse ali, que não sabia que fibromialgia, podemos usar a hipnose na fibromialgia. Então, isso aí, podemos repassar o conhecimento para várias pessoas. Então, vocês podem estar divulgando também, tá bom? Vinícius, voltar uma pergunta aqui, antes de ver a pergunta do Jefferson. O Fabrício está perguntando como é a formação da hipnose, em hipnose, se é especialização ou curso de extensão, e quanto tempo para conseguir utilizar a técnica com segurança. Então, existe uma especialização, tá, em hipnose, e existem os cursos de extensão, né? Você fazendo um curso de extensão, você já pode começar a praticar hipnose. É claro que, assim, você faz um curso, né, você não vai ter, não vai chegar para atender e ter os melhores resultados, né? Você tem que praticar. Então, como acontece muito essa prática? Na questão de entretenimento, porque aí você vai pegando a linguagem, porque existe uma linguagem, né, hipnótica, né? Então, você vai fazendo brincadeiras na sua família, com seus amigos, e ali você vai pegando a linguagem hipnótica. Quando você entra para dentro do consultório, né, aí existe algumas técnicas que são ensinadas no curso, né, que você, obviamente, vai aplicar, tá, mas dentro do que o paciente te trouxer, né? Então, por exemplo, né, o próprio Éder aí pode dizer que naquele dia, né, que chegou, a gente estava no consultório e ele chegou com bastante dor de cabeça, né, Éder? Isso. Deixa eu, quer que eu eu fale? Apliquei uma técnica. Oi? Quer que eu fale? Pode falar, pode falar. Eu estava com bastante dor de cabeça e eu ia tocar nesse ponto depois, tá? Quando fôssemos entrar em casos clínicos. Eu estava com bastante dor de cabeça e o Vinícius pediu para... Eu não acreditava em hipnose. Tinha dificuldade de entender isso. Aí o Vinícius falou para eu imaginar uma figura geométrica, eu imaginei. Agora imagina essa dor dentro dessa figura, tranquilo. Depois pediu para imaginar a cor dessa dor dentro da figura, foi tranquilo. Aí quando ele pediu para eu trocar a figura, aí eu não conseguia. Deu um nó na cabeça que nenhum neurônio funcionava mais. Então, a partir daí, ele começou a falar, e a dor foi diminuindo no final da sessão. Passei a acreditar. Mas, enfim, essa é uma técnica, né, que você usa ali para acabar com a dor, né? Por exemplo, tá? Você pode fazer isso numa sessão de quiropraxia. Você ajustou uma vértebra, a pessoa estava te relatando que estava com dor, sei lá, dor 8, né, nível 8. Você ajustou, caiu para nível 4, por exemplo. Então, você sabe, pela sua avaliação, que ali na região já não tem mais nenhuma subluxação, porém ainda ficou um resquício de dor. Você pode aplicar essa técnica e o paciente vai sair completamente sem dor. Aí, Vinícius, você está falando sobre o paciente com dor aguda ou dor crônica, que tem um resquício da dor? Não, porque o que acontece? Essa dor que ficou, ela não está mais na região periférica. Ela está no sistema nervoso central. E isso eu queria chegar. Aí, estamos falando agora do engrama cerebral. Isso, a memória da dor. Vai lá e modula essa dor. E acaba com a dor ali. Tá bom. Entendeu? Então, essa é uma das maneiras que você pode utilizar. Por exemplo, né, falando um pouquinho já de caso clínico... Né, sim, seria o próximo item. Há um mês atrás, eu fui chamado para atender uma emergência num sábado, 1h da manhã. Tá? Cheguei lá na casa do paciente, o paciente estava prostrado na cama, não conseguia se mexer. Não conseguia se mexer. Né? E aí, obviamente, eu falei, caramba, como é que eu vou fazer para fazer os ajustes ali necessários, né? E aí, ele estava louco para ir ao banheiro, né? Porque não conseguia se mexer, não conseguia levantar. E aí, eu entrei com uma técnica de hipnose
Nisso, eu consegui colocar ele de lado, e ali eu fui fazendo os ajustes, tá, nas vértebras. Uhum. Aí ele conseguiu levantar, foi ao banheiro e tal, na volta ele deitou na maca, e aí eu consegui ajustar tudo. Né? Então, Tá quer bom. dizer, é uma outra forma que você pode usar a hipnose. Tem algum outro caso clínico mirabolante que você já tenha presenciado, tratado? Então, tem essa paciente de fibromialgia, né? Que Sim. eu tenho atendido, ela está tendo um ótimo resultado, assim, ela está muito feliz, né? Porque ela estava num processo depressivo muito grande também, né? Por conta da fibromialgia. E ela está ótima hoje, né? Tem um caso também de uma paciente em Araruama, que eu atendo. Ela praticamente a gente já finalizou, ela está ótima, né? E, na verdade, agora ela quer fazer uma consulta, mas não é nem de hipnose, é de cinesiologia, né? Uhum. Mas, por exemplo, eu peguei uma paciente que ela estava com muitas dores na região anterior do gradil costal, né? E ali na anamnese, eu acabei utilizando a cinesiologia, né, para fazer a anamnese, e aí deu uma memória ativa ali do passado em que ela tinha sido estuprada, né? Uhum. E aí sim, aí eu entrei com a hipnose e ressignifiquei esse trauma. E aí, na hora que ela voltou, a dor já tinha sumido. Nem encostei nela. Entendi. Não fiz uma manipulação, não fiz nada. Só entrei com a hipnose, né? Obviamente, eu desativei a memória também, né? Com a cinesiologia. E a paciente ficou ótima. Entendi. Ela chorou bastante, né? Porque é muito comum ali, quando a gente trabalha com hipnose, a gente tem que ter lenço, né? Porque o paciente vai chorar bastante, tá? É um trauma E você psicológico, não né? pode... Oi? É um trauma psicológico, né? Sim, com certeza. Com certeza. A Bruna está perguntando, tem experiência com bruxismo? Sim. Já peguei paciente com bruxismo, tá? Mas aí eu fiz o tratamento com regressão, tá? Muita dos tratamentos que eu faço eu uso regressão, né? Porque muitas vezes, quando você regride a pessoa, aquela situação que está sendo mostrada não aconteceu, tá? Na vida real, mas na cabeça dela está sendo... É assim que está sendo representado. E aí você tem que ressignificar aquilo. Tá? Então, por exemplo, quando a pessoa te leva a outras vidas, né, não necessariamente aquilo aconteceu, mas no subconsciente dela, tá, aquilo é uma representação de algo que aconteceu. E aí você tem que ressignificar. Tá certo? Tem a questão também, o Vinícius, pegando o gancho da Bruna, porque a questão do bruxismo, eu trabalho muito a ATM, disfunção da TTM, e a cervical. Tá? A questão do zumbido, eu trabalho muito a questão se realmente o paciente, já é comprovado que 99 dos pacientes que têm reclamação de zumbido, de 10 pacientes ou 100 pacientes que reclamam de zumbido, já é comprovado que apenas, se for 100, né? Apenas 90, apenas 10 tem a questão do reabilitação, serve para a reabilitação vestibular, que é a questão do zumbido verdadeiro, e 90 não. Tá? Então, nesses casos, uma anamnese bem focada, bem detalhada, minuciosa, consegue diferenciar o paciente que precisa de uma reabilitação vestibular e o que não precisa. Então, eu trabalho muito com o paciente zumbido, essa questão dos cristais, tá? Manobras para voltar aos cristais.
no caso do que a Bruna perguntou, a hipnose, que eu vejo essa questão do zumbido e o bruxismo mais mecânico, mas a hipnose ajuda nessa questão do zumbido, já que você já respondeu sobre o bruxismo? Então, aí é o que eu falei, né? Na anamnese, você tem que saber identificar, né, se é Sim, uma causa mecânica ou emocional, tá? Porque se você consegue identificar que é uma causa mecânica, você não vai precisar entrar com a hipnose, né? Mas se você está fazendo tratamento e não está surtindo efeito, tá? Você tem que tentar puxar do paciente os gatilhos. O que aconteceu no seu dia, né? Porque o bruxismo, né, em si, ele acontece muito por estresse, né? Então você tem sim, que tentar puxar do paciente o que leva ele a ele sentir, pô, naquele dia eu acordei com muita dor no maxilar. Ou seja, provavelmente ele apertou muito os dentes à noite, né? Então tem que tentar recapitular no dia anterior, né, ou 2 dias atrás, o que aconteceu nesses dias que pode ter levado ele a desencadear essa crise do bruxismo mais forte à noite, né? E entendi. aí sim, aí você entra com a hipnose e ressignifica o que está acontecendo emocionalmente. Entendi. Beleza? Respondido, Bruna? Beleza, Bruna? Ela O que vai dar um mais? aceno. O Vinícius, vamos lá. É, você já falou sobre a susceptibilidade dos pacientes, né? À hipnose. Agora, em quais E, casos há indicação e contraindicação? então, quer que eu comece pelo qual? Não, então volta um pouquinho. Contraindicação. Porque aqui, deixa eu voltar uma pergunta aqui da Amanda. Ah, Amanda está grávida, vai ter neném, eu acho que é o mês que vem, se eu não me engano. A Amanda é uma irmã que eu tenho, grande amiga. A hipnose para aham. da hora do parto, ajuda? Aí, Vinícius, Ajuda? eu queria perguntar o seguinte: na hora do parto é aquele momento de imediato. O que seria ideal? A hipnose ou a meditação? Mas respondendo ainda, você continua na resposta da Amanda. Então, o que acontece? Quando você medita e você vai para um lugar em que a pessoa se sente tranquila, se sente calma, que é um lugar que ela se sente segura, né? Ela automaticamente já faz uma dissociação, né, da dor que ela está sentindo, né? Você pode fazer, tem alguns processos ali que você pode trabalhar. Então, você pode fazer, por exemplo, um desvio de atenção, tá? Que seria o quê? Você vai tomar vai aplicar um dry needling, né? Sim. Você pede para a pessoa contar, por exemplo, pede para ela contar de 100 até 0, né? E aí ela começa a contagem. 100, 99, 98. Aí você pede, agora pula de 3 em 3. Então você está desviando a atenção dela. Você vai lá, coloca a agulha, pode ser que ela não sinta nada. Tá? Isso é o desvio de atenção. Agora, a dissociação, que seria já você levar ela para um lugar e tempo e espaço diferente, ela é mais efetiva, tá? Para fazer uma analgesia. Tá certo? Então, na meditação, ela vai fazer isso. Na hipnose, né, automaticamente, né, você vai fazer a mesma coisa. Mas você pode fazer uma analgesia direta também, certo? Então você pode sugerir que ela está completamente anestesiada, né? Você vai causar uma analgesia, ela vai sentir, porque você está modulando a dor. Então ela Sim. vai sentir um toque, o que está acontecendo, mas ela não vai sentir dor. Inclusive tem muito Tá. estudo, tá? Da hipnose sendo utilizada em parto. Amanda, pega os contatos do Vinícius depois comigo, tá? Eu te mando em off. Respondido, Que mais? Amanda?
Ó, Vinícius, fale. Não, vamos Então, lá. sim, lembrei. Vamos ver agora. Indicação. Pergunta da Amanda aí, Vinícius. São as indicações e contraindicações, né? Responde Indicação. para Amanda aí, Vinícius. Hã? Dá para fazer hipnose online na hora do parto? Eu acho que não, né? Dá para fazer online. Então depois, Amanda, trocamos telefone. Vamos lá, Vinícius. Indicações e contraindicações. Indicação. Todas as patologias psicológicas. Então, você vai passar a ser um hipnoterapeuta, além de fisioterapeuta, especializado em quiropraxia, né? E terapia manual, você passa a ser um hipnoterapeuta. Então, você vai tratar qualquer coisa que aparecer no seu consultório. Síndrome do pânico, depressão, ansiedade, gagueira, qualquer tipo de vício, tá? Que a pessoa queira abandonar. Anorgasmia, tá? Também se trata com a hipnose. Então, assim, as indicações são as mais diversas possíveis. Contraindicação. Tem alguma diante de tudo isso? Tá. A única contraindicação é o terapeuta. Então, assim, se o terapeuta não tiver experiência suficiente, ele pode ele pode, por exemplo, causar uma abreação e não saber lidar com ela. Né? Uma abreação porque o que acontece? Quando você leva a pessoa até o trauma dela, que ela teve, ela pode ter uma descarga de emoção muito forte. Tá? E aí isso a gente chama de abreação, porque ela está vivenciando aquele trauma de novo. E aí, por exemplo, se você tocar na pessoa, você pode gerar uma âncora nela. Entendi. Então, toda vez que tu vai lá e tu tocou ela teve uma abreação, você tocou no ombro dela, pode gerar uma âncora ali. Você traz ela de volta, mas se você tocar no ombro dela, pode ser que ela sinta aquela emoção de novo. E aí isso vai ser ruim para ela. Né? Então, assim, não tem contraindicação. Apenas o profissional, né, que tem que saber lidar e fazer o tratamento da melhor forma possível para o paciente. Mas aí, Vinícius, então você está falando que se o terapeuta não tiver uma boa experiência para fazer um paciente, aí essa boa experiência quer dizer que é o que nós chamamos de aliança terapêutica? De quê? Aliança terapêutica? Então, porque assim, como é que o terapeuta vai adquirir, como é que ele vai adquirir experiência? Atendendo, né? Sim. Obviamente. Então, só que assim, para chegar até o atendimento, ele tem que, no mínimo, já ter a linguagem hipnótica, né? Para ele evitar certas coisas. Né? E ele ter um raciocínio rápido, porque na hora que o paciente está hipnotizado, ele vai te colocar em situações que na hora você tem que ser rápido para ressignificar aquilo ali. Tá certo? Não pode ficar pensando. Né? E, obviamente, com a medida que você vai atendendo, você vai ficando com um raciocínio mais rápido. Assim como você, quando começou a atender, eu aposto que no primeiro atendimento você chegou ali, né, caramba, o que eu faço agora? Desesperado. É a mesma coisa, exatamente. Só que assim, você fazendo essas práticas, né, de hipnose de entretenimento, você vai ganhando esse raciocínio rápido. Tá? Então as pessoas, mas pô, hipnose de entretenimento, cara, hipnose de entretenimento leva o profissional a ficar com um raciocínio mais rápido, a entrar na linguagem hipnótica, entendeu? Para na hora que o paciente estiver contigo, você começar a criar ali rápido
o que ele te dá. Então, ele te deu uma situação, você rapidamente já pensa em alguma coisa e ressignifica aquela situação, aquele trauma, aquela emoção, enfim. Tá? Então, isso é muito importante. Todo mundo gosta, né? Porque dão risada pra caramba quando você faz ali o entretenimento e você vai pegando aos pouquinhos como é que é exatamente a prática da rotina ali da hipnose. Entendeu? Tá. Vinícius, mais uma pergunta, daqui a pouquinho nosso tempo está acabando. Como fazer a indução? O que foi? Eu não entendi. Ah, tá. Só mais uma pergunta da minha parte, daqui a pouquinho o tempo está acabando. Como realizar uma indução? Então, a indução ela pode ser feita de diversas maneiras diferentes. Até com uma prática, você acaba fazendo desenvolvendo a sua própria indução. Então, o importante é você entender que a janela para você levar ele a um transe hipnótico é o cansaço ocular. Então, por que antigamente, nos desenhos, né, o pessoal ficava com um relógio, né, balançando de um lado para o outro? Por quê? Porque isso causa o cansaço ocular, né? E melhor ainda, o cansaço ocular ele se dá mais rápido quando ele é feito você olhando para cima. Então, você fixa um ponto acima e mantém o olho ali. E aí você vai dando a sugestão. Você pode fazendo a indução em espiral, né? Você vai fazendo, seus olhos estão cansando, vão ficando pesados, a visão vai ficando turva. Mas qual é a hora de você falar, né, durma, né? Quando ele começa a piscar o olho. Quando ele começa a piscar o olho, tu vai vendo que ele está cansando o olho, aí você vai lá e durma, dá o comando, e aí ele relaxa completamente. Interessante, entendeu? Interessante. Agora, como você vai fazer isso? Você pode simplesmente manter, pedir para ele olhar um ponto acima, né, sem levantar a cabeça, né, olhar só com os olhos, tá? Você pode fazer em espiral, né, você pode associar, né, a uma força, né, pedir para ele fazer força na sua mão, então você põe aqui a mão dele sobre os seus dedos, né, e pede para ele fazer força, 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 e ali você já vai fazendo o cansaço ocular junto. Quando você vai para o durma, você tira a mão, porque aí você dá aquele choque, né? E aí Entendi. ele relaxa completamente. Né? Mas a mais usada em consultório, né, é a indução de David Hellman, né, que ela é muito boa, assim, você consegue levar, ela tem vários passos, ela é uma indução rápida, né? E você fazendo todos esses passos, né, você leva o paciente a um transe bem profundo, assim, que é o transe que a gente trabalha, né? Vinícius, aí só temos agora as considerações finais, temos em 20 segundos. Pessoal, muito obrigado, Vinícius, muito obrigado por ter participado, aceitado o convite, tá bom? O Vinícius trabalha comigo no consultório. Alguém precisar dos cuidados do Vinícius, pode nos procurar também, tá bom? Um abração, Vinícius.